Ora bem, então agora que já tem aí o livro preparado, o manual, na página 131, vamos falar sobre a sociedade medieval portuguesa. Ora, a sociedade são as pessoas todas, não é? As pessoas que vivem num país. Ora bem, então neste caso, Portugal, como é que eram as pessoas, como é que estavam organizadas nesta altura em Portugal? Então é assim, tínhamos três grupos sociais muito específicos nesta altura, que era, como vocês veem aí, o clero, aliás, vejam que vou pôr aqui o rato, o clero, a nobreza e o povo. Ora bem, e então o que era? Quem era o clero? O clero tinha como função principal o apoio religioso, espiritual das pessoas. Eram todas as pessoas que estavam ligadas à igreja, que viviam em mosteiros. Aliás, aí na página ao lado, na página 130, vamos aqui passar, vocês têm aqui o clero regular. Regular regulava-se por uma ordem religiosa. Só eram frades, eram monges, eram freiras, que viviam em conventos, mas que recebiam as pessoas para os ajudar. Não só faziam missas, também rezavam, sei lá, e também casamentos, provavelmente, talvez. E vocês veem que até estão aí pessoas, aí uns miúdos, sentados num banquinho aqui, foram eles os primeiros professores, já viram? Foi nos mosteiros, nos conventos, nestes mosteiros principalmente, que começaram alguns a aprender a ler e a escrever, os mais pequenos, porque eram as únicas pessoas que sabiam ler e escrever nesta altura, era o clero. E então também prestavam apoio aos necessitados. Vocês estão aí, vejam que está este frade está aqui a dar, parece que uma esmola ou um bocadinho de pão, não percebo, a esse tipo de mendigo, não é? E vejam, não estão deitados. Eles nos conventos tinham mesmo uma parte que era a albergaria para albergar quer dizer receber pessoas que não tinham, ou peregrinos que não tinham onde dormir e que precisavam de alguns tempos de descansar. Eles tinham uns quartinhos assim lá nos mosteiros para essas pessoas. Ora bem, este era o clero, que ainda hoje nós temos os padres, temos os bispos, temos monges, temos freiras ainda hoje em dia, só que hoje em dia é o clero secular, que se diz mais secular, porque são os que vivem entre nós. É um senhor que é padre, mas que pode morar por cima de mim, numa casa, num apartamento, numa vivenda, pronto. E ainda existe o clero regular, também há pessoas que vivem nos mosteiros, não saem de lá. Ora bem, isso faz lembrar a quarentena, mas pronto, isso não é questão de quarentena, é muito diferente. Ora bem, depois temos aqui, vou pôr os óculos, já devia ter posto, acaba que o professor Paulo, ao pé já vi com alguma dificuldade. Temos aqui a nobreza, eram as pessoas mais ilustres, eram os VIPs, né? Sabe o que é que quer dizer VIP? Very important person, não é? Em inglês, pessoa muito importante, e ocupavam cargos na administração, no fundo eram quem estava perto também do rei, muitas vezes, não é? Aliás, os nobres eram famílias reconhecidas pelo rei, o rei protegia-os, dava-lhe territórios, dava-lhe terrenos, dava-lhe privilégios. Alguns tinham obediência para com o rei, não é? Por exemplo, lembram-se do Dom Raimundo e do Dom Henrique, eles foram armados, casaram com as filhas do rei, e então passaram a ser nobres, não é? Tinham que ajudar o rei, mas eram nobres. Ora bem, e então, isso diz isso aqui, vejam, em tempo de guerra tinham que auxiliar o rei, não é? Com os seus exércitos, e também o ajudavam no manejamento de armas. Aliás, vocês vão lendo essa parte com atenção, que foi o que eu vos estive a explicar. Depois temos aqui o povo era a maioria das pessoas, e 90% das pessoas eram os mais desfavorecidos, eram os pobres, não é? Então havia o clero, a nobreza, que eram os mais importantes, que tinham mais dinheiro, mais ricos, e o grupo grande, o grupo social maior, era o povo, né? Dedicavam-se à agricultura, como diz aí, à salicultura, que já falámos das atividades comerciais, e vocês também já estudaram essas páginas que eu tinha mandado a semana passada, a criação de gado, a pesca, o artesanato, o comércio, dava nas feiras, né? Falámos da questão, vocês viram aí no livro as feiras, e entretanto, eram as pessoas mais pobres. E ainda temos aí outro, afinal temos 4, pois é. Estava a esquecer da burguesia. A burguesia foram pessoas que eram pessoas, algumas até eram do povo, começaram-se a dedicar ao comércio, começaram a ganhar algum dinheiro, começaram cada vez mais dinheiro e começaram-se a destacar do povo. Não eram iguais à nobreza, não é? Mas tinham algo, vai chegar a uma altura que, até a burguesia vai chegar a uma altura que vai ser mais rica que a nobreza. Ou seja, a burguesia eram pessoas que se dedicavam às atividades comerciais, artesãos e mercadores, enriquecidos pelo comércio. Ficaram muito ricos, não é? Ora bem, era estas os três. Aliás, temos aqui as três classes sociais na página ao lado, 130. Cá está o rei. Atenção, o rei não era um grupo social. O grupo tem que ser duas ou mais pessoas, pelo menos, não é? O rei não é um grupo social.
O rei era o rei, era ele que estava no topo da pirâmide, era ele que mandava. Vamos aqui abrir a imagem para ver se fica maior. A seguir tínhamos, a meio, tínhamos o clero e a nobreza. Estavam logo em segundo lugar. Eram tão importante o clero como era a nobreza. Cá está o cavaleiro nobre. E aqui embaixo, coitados, cá temos o povo, não é? Que tinham profissões da agricultura, a criação de gado, o tanoeiro que fazia pipas, não é? Para guardarem vinho, para guardarem águas, azeites, estas coisas. Os camponeses trabalhavam na terra. Cá está o almocreve, que era um vendedor, não é? No fundo era um vendedor que andava de feira em feira a vender os seus produtos. Eram as pessoas mais pobres que faziam parte do povo. E aí não está, por acaso não está a burguesia. A burguesia não está, mas a burguesia, digamos que está um bocadinho aqui, se tivesse, estaria aqui abaixo do clero e da nobreza, mas estaria um bocadinho aqui a meio a seguir ao povo, aqui entre os dois. Ora bem, e era assim que a sociedade medieval, né, nesta altura do século XIII, século XIV, estava organizada. Aliás, vocês até têm aqui ao lado, reparei agora no vocabulário, a burguesia, não é? A definição de burguesia, que se dedicavam ao comércio, ao artesanato, viviam geralmente até nas cidades, os burgueses não viviam no campo, até porque o comércio e tudo, com os barcos, viviam no litoral, por exemplo, Lisboa, tinha acesso ao mar, a transportar os seus produtos, a receberem produtos para vender. Ora bem, então agora diz assim, quem eram os grupos sociais privilegiados e o que os distinguia dos não privilegiados? Ora bem, falei-vos disso há bocadinho. Efetivamente, o clero e a nobreza eram os grupos privilegiados. Recebiam do rei extensões de terra, que eu já vos tinha dito há bocadinho, parcelas, dinheiros, e eram protegidos. Muitas vezes não pagavam impostos ao rei, que tinha, já na altura se pagava impostos. Vejam lá, isto já não é de agora, há muitos anos. E, pelo contrário, o que é que acontece? Esses impostos eram cobrados aos camponeses, os desgraçados trabalhavam, ganhavam um pouco e ainda tinham que pagar impostos. E nem sempre pagavam impostos ao rei, como diz aí. E aplicavam a justiça nos seus terrenos. Eles podiam aplicar a justiça, prender, fazer mal, bater a alguém, algum trabalhador que não se portasse bem, eles tinham liberdade para fazer isso. Depois temos aqui o povo, coitado do povo, não tinha privilégios, tinha que trabalhar, né? Viviam nas terras da nobreza, do clero, que tinham as terras, cá está, que o rei já tinha dado às vezes, pagavam pesados impostos. Os que viviam nas vilas das cidades tinham uma vida pouco melhor também, e os membros do povo dificilmente conseguiam chegar a nobres, era muito difícil, ou altos cargos do clero. Podia às vezes acontecer, mas não, às vezes você, mas é possível alguém do povo, por exemplo, na burguesia às vezes havia pessoas do povo que começavam a fazer comércio, como eu vos tinha dito, enriqueciam muito e subiam um bocadinho, passavam para outro grupo social. Era difícil, a questão era muito difícil alguém do povo conseguir, mas pronto. Aqui embaixo, então, temos aqui as atividades da caça, não é? O grupo social que estava dedicado à caça era já na altura um desporto, era uma coisa que era feita pela nobreza, o rei também fazia grandes caçadas, não é? Ia com os seus amigos nobres, como vocês veem os cães, não é? Esta é uma pintura da época, e era uma das coisas que o rei divertia-se a fazer, e a nobreza, claro, era uma das formas do seu passatempo. Cá está o rei no fim, até ao século XIII os reis foram doando terras, não é? Aos grupos sociais privilegiados, sabe? Iam ajudando, lembram-se? Volto a falar do condado de Portucalense, e do condado da Galiza, lembram-se, foram dados a Dom Raimundo e a Dom Henrique. Ora bem, eram eles que mandavam no país, que administravam o país, comandavam o exército, aplicavam a justiça e podiam, olha, vocês esta parte eu sei que vocês vão adorar, não é? Condenar à morte ao talhamento de membros. E estavam acima de todos os grupos sociais. Talhamento de membros era cortar os braços ou as pernas às pessoas. Pronto, quando eles se portavam muito mal, enfim, claro que isto era praticamente matar as pessoas, mas pronto, era o único que podia aplicar a justiça suprema. A suprema quer dizer o máximo, a máxima de todas, não é? Claro que o máximo que uma pessoa pode fazer mal a alguém é tirar-lhe a vida, não é? Pronto, por isso era o único, nem a nobreza, nem o clero podiam, apesar de poderem aplicar a justiça nas suas terras, não podiam condenar ninguém a morrer, só o rei. E então, pronto, espero que esta parte vocês tenham percebido bem. Em todo o caso, agora o próximo vídeo vai ser sobre os terras senhoriais da nobreza. Pronto, se tiverem dúvidas, voltem a pôr o vídeo outra vez, de início. Volto a dizer, leiam com calma e com atenção. O livro está muito fácil,
perceber. Se vocês leem à pressa, depois não percebem. Por isso, leiam devagarinho. Chegam ao final do parágrafo, não perceberam, voltam a ler outra vez, com calma. Em todo o caso, se tiverem dúvidas, escrevam-me, que eu vou tentar responder e estar atento às vossas dúvidas, se for o caso. Espero que não, se não houver, melhor ainda, quer dizer que vocês perceberam que eu estou aqui para vocês também. Ora bem, espero que tenham gostado deste primeiro vídeo. Então, até ao próximo.